mergulham nos estados, o Brasil se revela um pouco mais. E Mato Grosso está aí. Só que passaram-se 2 meses e praticamente ficou-se no circunstancial, protocolo e tal. O essencial, que é saber quem determinou esse grampo, a inteireza daquela lista, né, de quem foi grampeado. Será que a Carol Garcia foi grampeado? Será que o Popó foi grampeado, o irmão do prefeito? E aí a gente precisa saber disso. E não sabe. E a gente viu ali que o Kleber Lima ficou com a missão mais espinhosa, de ter que se explicar no cantinho da mesa ali. Podia ter escolhido um lugar melhor, né? Ficou meio acuado ali. E o Pedro Táxi não apareceu, mas o Pedro Táxi é aquela personalidade oculta ali. Tudo, né, ainda circula em torno dele. Será que o governador... A Globo fez até uma chamada nesse sentido. Será que o governador mandou grampear? 2 meses que o governo está sangrando nesse assunto e as investigações não se esclarecem. Já é tempo demais, né? E aí o governo é que perde. Tá certo. Vinícius, e aí? Avançamos, não avançamos? Como é que fica? Essas prisões, né, que foram até relembradas na reportagem, a gente conseguiu assistir ao vivo, tem disso, né? Vamos repercutir, então. O que avançou de fato? O que você considera como um fato novo nisso tudo? Não vi muita coisa não, Carol, para ser sincero, só a matéria esqueceu de mencionar o ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos, né, da Sejude, que também é coronel da PM, também foi preso, e que o governador tem feito a defesa de todos eles, né, tem respaldado esses coronéis presos, e ali um fato novo que apareceu foi a questão da forma de execução da pena deles, né, que eles estão em condições aí de hotelaria quase, né, bem diferentes dos demais presos do nosso sistema prisional. Tudo bem que por serem oficiais da PM, eles têm direito à prisão em quartel, em unidade militar, mas não naquelas condições ali, né? Então só isso já é motivo para abertura, pelo menos de uma sindicância, de um processo administrativo disciplinar, né? Você acredita que ter fechado a reportagem ficou uma baita interrogação ali no ar, né? Aquele final com aquelas imagens do sistema de hotel aí, como você comentou, ficou quero mais, não ficou não? Ali, o que você acha, Kaique? Olha, primeiro pegar um gancho aí no que o Leonardo falou, acho que o interesse da imprensa nacional em cima do tema vai muito do como foi o mandato parcial que o governador Pedro Táxi exerceu no Senado da República, né? Se postou como um homem combativo em cima da corrupção, das garantias de legalidade, sempre se postou como um constitucionalista. Então ele... Candidato à presidência do Senado. Exatamente. Ele ganhou o prêmio como senador atuante, ele teve uma projeção nacional, era conhecido nacionalmente como uma reserva moral. Então, está no partido do PSDB, o interesse eu acho que vejo como natural, né? E sublinharia aí da reportagem da TV Globo, um fato de um organismo do próprio governo, que foi a Controladoria Geral do Estado, chegar à conclusão da veracidade do afirmado pelo ex-secretário Maruzaki, que era a questão do protocolo no gabinete do governador. Me chamou muita atenção, vira público que um órgão governamental, ou seja, tem um controlador hierarquicamente subordinado ao governador, e veio a público isso. Acho interessante, né? E agora falando sobre o que o Vinícius comentou, se é que se mantém preso para tentar induzir o preso a uma delação, não vai ser essa situação de hotelaria que vai fazer qualquer um militar daquele se atrever a dizer que foi o mandante. E por fim, eu queria colocar uma coisa que um delegado de polícia me disse há uns dias atrás, que é a atribuição constitucional exclusiva da Polícia Judiciária Civil e da Polícia Federal solicitar interceptações telefônicas, grampos, né? Então a pergunta que eu deixo é: como é que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso está fazendo isso? Recebendo autorização de quem? Essa autorização é judicial, né? E só poderia ser dada, como eu disse, para a Polícia Judiciária ou para a Polícia Federal. Carol, você me permite? Claro. Também seria uma ausência, né, nessa reportagem, que eu acho que é uma ausência que continua também nas reportagens que se fazem aqui em Mato Grosso, né? O depoimento do Coronel Siqueira, o famoso depoimento que ele tentava emparedar o seu investigador, o desembargador Orlando Perry. Esse depoimento trouxe uma revelação que eu acho que precisa ser aprofundada. Já passou da hora da gente
conhecer mais o que existe aí por trás desses verdadeiros grupos, né, de ação comandados por coronéis a serviço de uma série de malandragens do Estado. Quer dizer, a gente viu ali que desde aquela da campanha anterior do Pivetta, ele já tinha feito um grampo lá no seu adversário Ferrarim, aí veio essa outra campanha, agora é o Ferrarim que fez em cima do Pivetta e contratando coronéis. Né? E o burburinho que eu ouço, já me falaram isso, né? Os coronéis de repente estão montando gangues, milícias aqui em Mato Grosso, né? A exemplo do que a gente vê lá no Rio de Janeiro, em cumplicidade lá no Rio com os traficantes. Aqui parece que com alguns políticos, alguns empresários, pessoal do agronegócio. Isso precisa ser investigado, já passa a ser uma preocupação maior do que simplesmente os grampos, que já é uma coisa terrível. Mas e se o corpo tão exaltado, né? Foi dito aqui pelo Vinícius, o governador está sempre aí destacando o trabalho da PM e tal. E essa banda podre? Quem é que vai investigar? É o desembargador Orlando Perry? Essa é uma opção que as reportagens precisam suprir no interesse da sociedade. Tá certo, Vinícius. Então, só completando, cara, um outro aspecto também é a investigação tem sido muito tumultuada, né, e muito criticada. Apareceu até o Leonardo Campos ali, que é membro do grupo, inclusive, do GWC, né, presidente da OAB, criticando um pouco. O papel do Ministério Público tem sido criticado bastante, a forma de condução. Apareceu também o Mauro Curvo, né, que está presidente da Procurador-Geral de Justiça, né, mas não está muito claro como que esse processo de investigação está sendo conduzido, né? Houve um delegado que parece que até saiu, um delegado que estava conduzindo nessa investigação e foi afastado, não ficou muito claro por quê. Ele alegou problema de saúde, né? Pronto, isso já foi criticado também, foi questionado por outras fontes, então isso não foi muito bem descrito. E outra coisa é o papel do Paulo Tax, né? Apareceram algumas imagens dele, eu acho que não são dessa matéria, são de outras situações, acho que da outra vez que eles estiveram aqui, né? Mas ele não falou, quer dizer, porque em algum momento falou-se que ele que era o comandante, né? E não o Pedro, mas o Paulo Tax. Então, até quando se avançou para se demonstrar esse envolvimento do Paulo, né, no processo? E a gente pode considerar também que está havendo algum certo achismo também, né? Muitos achismos, até essas entidades, quando o Procurador de Justiça diz ali, por exemplo, pode haver indícios de interesse político, eleitoral, porque foi em 2014, também é um certo achismo, não é? O que você me diz disso? Até porque, lógico, a investigação está em andamento. Mas, para se dizer uma coisa dessa, tem que ter um indício muito forte, né? O Ministério Público, né? Que é carregado de investigação, ficar no achismo. Já virou a manchete. Ele tem toda uma estrutura para investigar, porque quando é que ele vai deixar de achar e achar efetivamente responsabilidade? Talvez ali o chefe ministerial, o que ele estava querendo dizer era que ele, como promotor, como membro do Ministério, ele não quer afirmar ainda porque não tem fatos concretos dentro do processo de investigação, né? Mas eu vi implicitamente ele dizer que a linha de investigação está levando para isso. E eu senti que ele não queria afirmar categoricamente. Acaba piorando um pouco a situação, porque agora todo mundo já acha. Piora muito porque a gente lembra que o Ministério Público, né, foi alvo aí, né, ficou no centro aí dos questionamentos quando pedia que toda a investigação fosse arquivada. Foi lá o debate, a OAB teve que brigar, o advogado Leonardo Campos e o advogado Ulisses Rabaneda brilharam lá na tribuna do tribunal, mostrando que a OAB não está representando o interesse apenas de uma classe, a classe dos advogados. Ela está representando os interesses da sociedade que quer entrar cada vez mais nesse inquérito, quer conhecer, quer saber os meandros, né? E estava lá o promotor Domingos Sávio Arruda fazendo aquele papel que eu achei ridículo, né? Principalmente com a história que o Domingos tem, né? De repente ele estava lá dizendo, não, vamos arquivar. O desembargador Perry não tem porque está atuando aqui, só o Ministério Público pode investigar o Ministério Público. Foi um péssimo momento para o Ministério Público, que mobilizou toda a sociedade. Nós fomos às ruas para defender o quê? Que o Ministério Público investigasse. E agora o Ministério Público não quer investigar, quer engavetar. Triste. Destaque para quem nesse processo todo? Destaque, eu diria assim, para o bem e para o mal. Quem tem se destacado, como ele lembrou bem ali, essa defesa pela continuidade das investigações, do processo.
quem que você destacaria como peça fundamental nesse processo dos grampos e se você concorda que isso deve continuar e ainda faltam respostas? Faltam muitas respostas, né? A principal delas Não queria te induzir, tá? Não, mas a principal dela é quem é o mandante. Todo mundo quer saber a pergunta que o Fantástico fez. O governador é o mandante? Os grampos que o Paulo Táxis teria feito, que surgiu no depoimento da delegada, tem a ver com os grampos que os PMs fazem? Há uma série de perguntas sem responder, né? E me parece que tem agora no início da semana o depoimento dele, do ex-secretário Paulo Táxis, deve esclarecer alguma coisa. Mas o que não falta é uma infinidade de perguntas, de respostas a serem dadas pelo alto comando do governo de Mato Grosso. Destaques para você? Destaques, vários destaques. Paulo Táxis, Kleber Lima, o Procurador-Geral de Justiça, o Tribunal de Justiça. Eu acho que todo o aparato institucional de Mato Grosso é destacado. Vale destacar o papel da imprensa também, né, cara? Até porque ela foi atingida, né? Eles falaram um jornalista grampeado, que deve ser o Muvuca, é o nome que já foi divulgado, né? O José Marcondes Neto, né? Exatamente. Mas será que não há mais? Até agora não vi a lista completa dos nomes. Aparecem codinomes ali, apelidos, né? Mas cadê a lista completa desses nomes que foram grampeados? Não é algo simples de descobrir, de revelar? A população tem o direito de saber quem foram as pessoas e os próprios, né? Talvez nós aqui tenhamos sido grampeados e não estamos sabendo. Enoque. Ainda muitas coisas a serem reveladas. Lá no Tribunal de Justiça, durante o julgamento que a OAB puxou, nós vimos o desembargador Orlando Perry dizendo: eu fui ameaçado. Essa investigação só para se me matarem. Quer dizer, um negócio até meio melodramático e tal. Ele deu uma de... mexicanizou um pouco a coisa, mas... E aí? Quem ameaçou o desembargador Orlando Perry? E ele disse lá, não foi só ameaça velada, teriam procurado o presidente do tribunal, o desembargador Rui Rampa, de pedir para que ele saísse do caso. Então, e aí? Isso foi dito já faz mais de semana. A nossa imprensa, que o Vinícius elogia aqui, não foi atrás disso. Eu acho que, mais do que nunca, como diz o governador Pedro Táxis, precisa se investigar. Até os cachorros investigam, ele costuma dizer. E aí nossa imprensa precisa investigar cada vez mais. Existe uma nova geração de jornalistas pintando aí no mercado, né? A partir daquelas audiências lá da Sodoma, lá na vara da juíza Selma Arruda. Eu tenho gostado dessa garotada que tem ido lá, que tem feito a cobertura ali dos depoimentos do Cival e de todos os outros. Então, eu acho que os diretores aí de redação precisam soltar esses jornalistas na praça para que questões que estão pendentes, como essa das ameaças ao desembargador Orlando Perry, como aquela que eu destacava das possíveis quadrilhas montadas por uma banda podre da PM, que tudo isso seja investigado. Aqui mesmo em Mato Grosso, pela nossa imprensa, que se destaca e precisa se destacar mais. O papel da imprensa na cobertura é sempre um ótimo tema, né? Já vamos deixar na pauta aqui, falar com o nosso diretor Popó, é um tema importantíssimo. A vantagem é que o caso foi nacionalizado, quer dizer que quando vai para o nível nacional... É uma pressão pronto, exatamente. Independente de qualquer... Que aqui no nível local a gente sabe que a relação do governo com a imprensa é outra, né? Eu não poderia deixar de citar a completa omissão do Poder Legislativo sobre o tema, né? É lamentável e surpreendente como o Poder Legislativo ficou completamente omisso sobre isso. Você não vê nenhum deputado, nem os que se colocam como de oposição, a falar nessa questão. Impressionante como virou um tabu dentro do parlamento mato-grossense. Nem a deputada que foi grampeada, ela poderia ter ousado mais. Sim. Tem uma brecha, uma estrada aberta para ela atuar, para ela causar, como diz aí o pessoal, e ela está só meio que esperneando ali e tal, no Face. Eu acho que tem que ter ações concretas. A CPI não foi possível, mas a sociedade pode ser mobilizada para tornar essa investigação legislativa, que o Kaique bem destaca, uma realidade. Inclusive, semana passada, esse foi um dos temas, foi o tema de estreia, né, do GW. A gente falou muito do cenário político ali, vocês acompanharam pelas redes também, e a gente falou muito disso. Inclusive, uma assembleia mais combativa poderia até levar um impeachment, não, Enoque? O que você considera?
Mas está no arquivo aí, quem quiser ver esse programa anterior está lá. Tá lá, a discussão foi quente. A gente volta daqui a pouquinho, a gente vai a um breve intervalo e voltamos com o GW100, também debatendo um pouquinho mais sobre essa questão dos grampos e o nosso tema da semana, que é a reforma trabalhista. Fica aí que a gente volta já já. Chuveirão das Tintas. Há mais de 40 anos oferece qualidade e preço baixo para você. Uma loja completa com variedade em tintas imobiliárias, automotivas e acessórios para pintura. As melhores marcas em um só lugar. Dê mais cor aos seus projetos com os produtos Chuveirão das Tintas. Peça agora mesmo o seu orçamento e aproveite descontos especiais. Chuveirão das Tintas. Sempre o melhor preço. Avenida Bandeirantes, no centro de Rondonópolis. O que você faz quando ninguém está te olhando? Aperte o cinto e sorria. Você está sendo filmado. Agora as principais vias de Cuiabá têm vídeo monitoramento. Tudo para garantir mais segurança, conscientização e humanização no trânsito. Não use celular dirigindo. Respeite a faixa exclusiva de ônibus. Não estacione em local proibido e use sempre o cinto de segurança. Assim você fica bonito na foto e no vídeo. Prefeitura de Cuiabá. A gente se acostuma fácil demais. Acostuma a ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma a reclamar, acostuma a esquecer. Tem quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Alô, alô, espero você de segunda a sexta, 12h30, aqui no nosso programa popular. De segunda a sexta, 12h30, hein? Encontro marcado, eu e você, aqui na TV Mais, canal 17.1. O nosso programa popular espera você. A exploração infantil é um dos nossos mais graves problemas sociais. Todos os dias, milhares de crianças e adolescentes deixam de brincar, de estudar e de ter seus direitos garantidos, pois são obrigados a trabalhar em regime de exploração. De forma velada ou explícita, no campo ou na cidade, dentro de casa ou fora dela, a exploração infantil é crime e dá cadeia. Baixe agora o aplicativo SOS Infância. Com ele é possível fazer denúncias sobre o trabalho infantil e outras formas de violação dos direitos de crianças e adolescentes. O download é gratuito, simples e rápido, e você pode fazer a denúncia de forma anônima, indicar o local da ocorrência e até tirar foto do ocorrido. Use o aplicativo ou Disque 100 para denunciar por telefone. Exploração infantil é crime e dá cadeia. Denuncie e compartilhe um futuro onde a infância é realidade. Governo de Mato Grosso. Quando a transformação acontece, o resultado aparece. De volta com o GW100, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Mais, canal 17.1, afiliada da TV Cultura, em Cuiabá, Mato Grosso. E eu quero agradecer a audiência de vocês que nos acompanham aí pelo Facebook, pela fanpage da TV Mais. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando em várias cidades aí do nosso Mato Grosso. Você que está ao vivo também com a gente aqui pelo nosso canal 17.1. Para a gente é motivo de muito prestígio ter a sua audiência nesta noite de domingo. Lembrando que o tema de hoje é a reforma trabalhista. Então, a partir de agora, o nosso time está aberto para debater esse tema polêmico que mexe com a vida de todos os brasileiros. Cerca de 20% da consolidação das leis trabalhistas, a CLT,
foram alterados com essa reforma que foi aprovada pelo Congresso Nacional e já sancionada pelo presidente Michel Temer. Passa a valer a partir de novembro, e aí nós definimos aqui que nós vamos elencar alguns pontos para serem debatidos. Por exemplo, Enoque Cavalcante, quero começar por você. Qual ponto que você considera realmente importantíssimo nesse primeiro momento, para a gente começar o nosso debate? Eu não tenho um ponto específico, eu tenho o ponto da reforma como um desmonte de direitos. Eu sou daqueles que avalia, como muitos nesse país, né, que a reforma trabalhista é um dos itens, né, do grande golpe que se operou nesse país para emparedar os trabalhadores e os seus direitos. A reforma trabalhista, hoje na Veja, está aqui, Lauro Jardim, o grande homem dos bastidores, está informando. Acaba de ser suspenso pelo governo federal a fiscalização do trabalho escravo e infantil. Vai ser suspenso, não vai haver mais aquelas incertas, né, que a gente vê aí, foi preso um bando de gente escrava numa fazenda em Mato Grosso, crianças trabalhando em condições abjetas em Mato Grosso do Sul, lá nas forjas. Tudo isso está suspenso, segundo informa o Lauro Jardim aqui na Veja, de hoje, está na coluna dele. Ao mesmo tempo, ontem, veja você como é que só os interesses dos trabalhadores estão sendo atacados. O Mauro Curvo, já citado no bloco anterior, ele fez publicar uma daquelas decisões lá, estabelecendo um novo privilégio para os promotores de justiça. Houve reforma nos direitos desses promotores, dessa elite do judiciário, da elite política? Não houve. O promotor e o procurador passam a ter direito agora de receber 14 mil por ano para comprar livro. Quer dizer, não bastasse auxílio moradia, não bastasse... Agora, quer dizer, o cara ganha salário e faz o que com o salário? Joga para a Suíça? Porque ele não gasta em livro, não gasta em comida, não gasta em moradia, né? O procurador Paulo Prado, que foi durante muito tempo, né, quase que um procurador eterno, diz que o Mauro Curvo é só uma continuidade dele, tem um enorme apartamento ali no Goiabeira, mas ganha auxílio moradia. Essa elite, né, de promotores, servidores, essa casta, ela não é atingida por nada. Não poderia se mexer nessas coisas aí, suspender esses auxílios, né, não faria que sobrasse algum dinheiro no caixa público? Não, a reforma trabalhista vem atacando dezenas de direitos dos trabalhadores e atacando o seguro-desemprego, reduzindo quando os privilégios da casta vão sendo mantidos. Então, o Brasil hoje está sendo transformado numa nova China. Parece que existe um comando internacional aí para fazer. O Brasil tem que, né, concorrer agora com a China, com a Índia, ter um mercado de trabalho inteiramente desarticulado para que a exploração capitalista se aprofunde aqui. Nosso país vai ser o país só de exportar grão. A gente percebe um pouco isso, eu acho que o telespectador também, quando a gente discute aqui em Mato Grosso a questão do agronegócio. Ultimamente tem se debatido muito isso e se fala, né? Não, o governo não taxa o agronegócio, os deputados não se mobilizam para isso, as propostas que se levantou aqui não se concretizaram. No plano nacional é a mesma coisa. Os banqueiros com seus privilégios, né, a rolagem da dívida aí que consome a maior parte do orçamento nacional, nisso não se mexe. Vai se mexer nos direitos dos trabalhadores. Mas eu acho que esse é um tema que realmente acho que não vai dar para a gente tratar aqui apenas em 2 blocos de 15 minutos. É um tema que perpassa a vida de todas as pessoas, mas é importante que aqui o programa, o GW100, volte seus olhos para isso, traga as pessoas para cá e a gente possa tratar desse tema mais longamente aí nos próximos programas e em outros programas também. Que possa ampliar mesmo, né? Porque como você disse, essa questão... Levar informação para quem mais interessa, que é a população. Essa questão mesmo, porque são servidores públicos, né? E é algo que quase não se fala. Não sei se você concorda comigo, Vinícius, mas focou-se muito na questão de férias, a jornada, de uma forma muito abrangente até agora, né? Quais são os pontos que você elencaria aí? Ou numa análise geral, como que você se posiciona diante da reforma? Eu vejo o seguinte,
realmente as opiniões são muito diversas. Né? Tem opiniões como a do Enoch, já tem gente do lado oposto que acha que a reforma foi tímida, que não mexeu em quase nada. Né? Eu estou dentro daqueles que acham o seguinte, o nosso modelo tem muitos problemas, né? Ele é muito paternalista, as relações capital-trabalho são muito tuteladas pelo Estado. O volume de ações trabalhistas demonstram isso, e é algo que só existe no Brasil. O Brasil é responsável por uma quantidade imensa, se comparado com os outros países, de ações trabalhistas, né, que geram um ônus muito grande, especialmente para micro e pequenas empresas. Às vezes fala-se como se a realidade do Brasil fossem multinacionais, grandes empresas, mas não são. A maioria das empresas são micro e pequenas empresas. Uma minoria só tem mais de 200 funcionários. Então, alguma coisa precisava ser feita. O modelo estava ultrapassado, as relações de trabalho mudaram muito nos últimos anos. A CLT é de 1943, é importante lembrar, tem quase 75 anos, embora não podemos ser levianos aqui. 80% dos artigos dela já foram modificados ao longo desses 75 anos, mas a legislação é muito antiga, né? As relações de trabalho mudaram, de produção também, e a legislação não acompanhou. Então, essa questão do trabalho intermitente, que é um ponto importante, do chamado trabalho remoto, que é o trabalho em casa, né? Que são situações que já acontecem na prática. Mas por falta de cobertura legal, isso estava gerando muita judicialização e muita insegurança jurídica. Aí você fala, nossa, mas isso vai contra o empregador. Mas se o empregador se sente inseguro, ele não gera um emprego, ele não cria um posto de trabalho. Ele pensa 2, 3, 4, 5, 6 vezes antes de contratar alguém. Isso acaba penalizando também o próprio trabalhador. E o mercado, né? Pronto, tanto que eu já venho falando que você pensar em direito do trabalho, direito do capital, direito empresarial, direito comercial, talvez seja algo já obsoleto. Por que não se pensar no direito da produção? Porque um não acontece sem o outro. Não adianta, o capital não vai conseguir produzir sem o trabalho também sozinho tem dificuldade de produzir sem o capital. Então acho que nós temos que encarar esse novo momento, essa nova realidade econômica e social do Brasil. Ô Kaique, deixou a desejar, como é que você vê isso? 20% aí da CLT ainda é muito pouco, é um bom começo, tem que avançar ou tá legal? Qual que é a sua opinião? Eu costumo dizer, Carol, que se a reforma das relações de trabalho no Brasil fosse um rio bem largo a ser atravessado, essa reforma só se pegou no remo ainda. 20% seria pouco, o ideal seria desaparecer com a CLT. A CLT tem quase tantos artigos quanto o Código Civil, isso já é uma aberração. Nós não podemos mais tratar, como o Enoch disse aí, de forma, esse dualismo. Trabalhadores todos são. O da livre iniciativa, que toma risco para gerar riqueza, e aquele que trabalha, efetivamente o chamado de trabalhador. Mas no final do dia todo mundo é trabalhador. E não se está em lados opostos. Eu acho que esse dualismo positivo, ele tem que acabar para a discussão dentro da modernidade da relação de trabalho, que hoje se discute a nível global. Eu acho que a construção tem que ser em nível de sociedade. O que é que a sociedade brasileira espera para o futuro? Nós temos aí indicativos de que em 30 anos, em 3 décadas, metade dos postos de trabalho que se conhece hoje desaparecerão. A robótica está vindo, a inteligência artificial está chegando, a impressão 3D está aí, e os analistas não conseguem definir ainda, nem fazer projeções de que tipo de empregos surgirão. Então, como é que nós vamos trabalhar em cima de uma discussão, para mim, tão arcaica quanto a CLT, dizer de perdas de direito dos trabalhadores, ou de um golpe do grande capital? Eu não conseguiria. Eu acho que o Enoch teria dificuldade até em nominar quem são os autores desse golpe. Embora eu concorde com ele que com relação à relação de trabalho do setor público, que está inserido num outro contexto, que seria da reforma da Previdência, valeria um programa só para ela, e aí ressalta-se toda a diferença da legislação ordinária da reforma trabalhista e uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional para mexer no regime previdenciário do setor público e no regime geral. Mas, de maneira mais generalista sobre a reforma, para finalizar, eu acho que ela é muito tímida e é um pequeno passo inicial para colocar o Brasil numa discussão muito maior do que será a relação de trabalho nas próximas décadas. Ô Enoch, 4 meses, né, 120 dias aí para começar a valer realmente. Até lá pode haver algumas mudanças, podem haver algumas mudanças aí. Como é que está esse movimento? O que você acredita que
que deve vir por aí ainda? Eu acho que se discute hoje, quem questiona a reforma trabalhista, é o sacrifício que teremos que fazer até chegar a 18, para poder então rever tudo isso que foi feito nesse período de golpe. Né? Hoje as forças que questionam o golpe já se mobilizam nesse rumo. Né? E existe também, como parte de todo esse pacote de malvadezas, toda uma preocupação em tirar, né, as representações dos trabalhadores, seja na eleição, seja no encaminhamento dos interesses. Né? Se a gente for ler alguns pontos da reforma, seria bom isso, né? A gente lê alguns pontos. Eu vou ler aqui, o companheiro. Eu ia pedir para você citar o pacote de malvadezas. As horas extras feitas pelo trabalhador em determinada semana podem agora ser compensadas por dispensa de horas de trabalho ao longo do mesmo mês. Algo que antes era inconstitucional. Não se podia trocar hora extra por outro horário. Não se mexeu na Constituição, era então dinheiro. O que era constitucional continua constitucional. Entendeu? Ninguém mexeu na Constituição. Hora extra tem que ser paga em dinheiro. E banco de horas já era permitido. Está lá. Banco de horas já era permitido. Entendeu? Só que mudou que o banco de horas era no ano e agora tem que ser no mês. Fica estabelecida a possibilidade de jornada de trabalho de 14 horas diárias, 12 horas mais 2 extras. Ainda que estabelecida a obrigatoriedade de 36 horas de descanso após a jornada, esse direito, descanso, pode ser suprimido por um acordo ou pelo próprio regime parcial do trabalho. Caso a empresa exceda seu direito de exigência de horas extras diárias ou semanais, fica proibido ao trabalhador reclamar desse excesso. As horas extras, que hoje são remuneradas por 50% a mais do que o valor das horas normais, poderão se tornar ao livre arbítrio do empregador em banco de horas. Assim o trabalhador fará na prática hora extra, mas não vai receber. A jornada de 12 horas por 36 horas poderão ser feitas também em ambientes insalubres. Aqui, no ano passado, no Comper, teve que pagar aí um dano moral coletivo de alguns milhões. Por quê? Porque o Ministério, os promotores do trabalho, fazendo uma incerta aí nas lojas do Comper, viram lá trabalhadores sendo submetidos naqueles ambientes de carne ali, gelado, entendeu? Sem qualquer proteção, e agora não é mais ambiente insalubre. Agora essa punição que houve contra o Comper aqui não vai poder mais se fazer. Está nos arquivos da Justiça do Trabalho. Isso agora, por quê? Porque a Justiça do Trabalho também está sendo inteiramente desarticulada. O trabalhador agora vai negociar os seus problemas com o próprio patrão e empregado. Imagina. O que tem sido muito elogiado, inclusive, pela classe empresarial. Mas como o trabalhador chega aí, milhões, 12 milhões, 14 milhões de desempregados. A famosa a reserva, né? Aí, quem consegue o emprego faz tudo para se bater lá e vai aceitar, como eu te disse, trazer a Índia e a China para o Brasil. É isso que os capitalistas estão querendo. E é contra isso. A Justiça do Trabalho está sofrendo toda essa interferência mesmo. Basta ver no Google, coloque lá o presidente da Matra, o juiz presidente da Matra. Eu vi num Google desse da vida, o cara quase que chorando, dizendo: estão desmontando a Justiça do Trabalho. Ela é totalmente desnecessária, né? A Justiça do Trabalho não serve para nada, é uma casta que você citou aí. Casta, promotor, Tribunal de Justiça, esse pessoal que está ganhando aqui, ó. Eu vou citar os meus amigos aqui, ó. Mas também no Judiciário do Trabalho. Orlando Perry, digno magistrado, vai ganhar desembargador e tal. Salário dele esse mês, 85.826. 30 mil é salário, 38 é indenização, 30 mil são vantagens eventuais. Meu amigo desembargador Rui Ramos, salário desse mês, 114.626. 30 mil é salário, 38 é indenização, 45 mil são vantagens. O trabalhador nas lojas, no comércio, na fábrica, desmonta-se tudo dele. E essa casta que custa, né, é um número, uma elitezinha, mas é expressivo. Vai somar quantos desembargadores, quantos juízes, quantos promotores, quanto TCE existe nesse país. E não se mexe nisso. Você propõe uma reforma para esses setores? Tinha que se atacar isso, tinha que se discutir isso. Sim, como é que se faz uma reforma sem discutir isso? O que é importante, e a pauta aqui, porque a tendência é sempre desfocar, né?
Você começa a discutir a reforma da Previdência, vai discutir o capitalismo. É nós que está sugerindo uma nova reforma. A tendência sempre é essa. Como discutir a reforma trabalhista e discutir capitalismo, e não discute-se o foco, entendeu? Sempre eles fogem, então a gente vai fazer um breve intervalo e vamos voltar com o foco focado, porque segundo o Vinícius deu uma desfocada. Vamos discutir Cuba aqui daqui a pouco. Isso aí, a gente vai a um rápido intervalo, continua com a gente, também com a transmissão pela nossa fanpage, a TV Mais. E amanhã o GW100 também estará disponível no nosso site, o tvmaisnews.com.br. A gente volta rapidinho. Trabalhador. Chuveirão das Tintas. Há mais de 40 anos oferece qualidade e preço baixo para você. Uma loja completa com variedade em tintas imobiliárias, automotivas e acessórios para pintura. As melhores marcas em um só lugar. Dê mais cor aos seus projetos com os produtos Chuveirão das Tintas. Peça agora mesmo o seu orçamento e aproveite descontos especiais. Chuveirão das Tintas. Sempre o melhor preço. Avenida Bandeirantes, no centro de Rondonópolis. O que você faz quando ninguém está te olhando? Aperte o cinto e sorria. Você está sendo filmado. Agora as principais vias de Cuiabá têm vídeo monitoramento. Tudo para garantir mais segurança, conscientização e humanização no trânsito. Não use celular dirigindo. Respeite a faixa exclusiva de ônibus. Não estacione em local proibido e use sempre o cinto de segurança. Assim você fica bonito na foto e no vídeo. Prefeitura de Cuiabá. A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma reclamar, acostuma esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Alô, alô, espero você de segunda a sexta, 12h30, aqui no nosso programa popular. De segunda a sexta, 12h30, hein? Encontro marcado, eu e você, aqui na TV Mais, canal 17.1. O nosso programa popular espera você. A exploração infantil é um dos nossos mais graves problemas sociais. Todos os dias, milhares de crianças e adolescentes deixam de brincar, de estudar e de ter seus direitos garantidos, pois são obrigados a trabalhar em regime de exploração. De forma velada ou explícita, no campo ou na cidade, dentro de casa ou fora dela, a exploração infantil é crime e dá cadeia. Baixe agora o aplicativo SOS Infância. Com ele é possível fazer denúncias sobre o trabalho infantil e outras formas de violação dos direitos de crianças e adolescentes. O download é gratuito, simples e rápido, e você pode fazer a denúncia de forma anônima, indicar o local da ocorrência e até tirar foto do ocorrido. Use o aplicativo ou Disque 100 para denunciar por telefone. Exploração infantil é crime e dá cadeia. Denuncie e compartilhe um futuro onde a infância é realidade. Governo de Mato Grosso. Quando a transformação acontece, o resultado aparece. De volta com o GW100 e o tema dessa semana, reforma trabalhista. Lembrando que você também pode acompanhar o GW100 ao vivo pela fanpage da TV Mais, TV Mais News. Só curtir, compartilhar, comentar, manda seu comentário que a gente vai ler aqui também ao vivo. No bloco anterior vocês viram aí que inclusive o Enoque Cavalcante está sugerindo uma nova reforma. Vinícius, é meio contrário, né? Você acha que a gente tem que debater esses que estão aí e daqui a pouquinho passa a valer, né? Quando?
Não, só para essa questão do Tribunal de Justiça que ele colocou, mas acho que o nosso foco aqui é outro nesse momento, né? Por exemplo, a questão da contribuição sindical, vamos tocar num ponto específico, né? A contribuição sindical era obrigatória, né? Um dia de trabalho do trabalhador por ano, e agora, a partir de agora tornou-se facultativa, quer dizer, aquele trabalhador que quiser contribuir, ele vai ter que se manifestar nesse sentido. Isso é importante, Carol, porque nós tivemos nos últimos anos, especialmente, uma proliferação de sindicatos no Brasil, tanto patronais quanto sindicatos de trabalhadores, né? Inclusive criando as categorias do sindicato pastel, né? Que é pasta e telefone, né? Ou seja, são sindicatos que não militam, não trabalham em função dos seus sindicalizados, né? Então essa é a hora realmente, né, dos sindicatos fazerem o trabalho de base, né, o trabalho de mobilização, de convencimento, de argumentação, para que os seus trabalhadores e mesmo os empresários, enfim, no caso dos sindicatos patronais, para que eles venham se filiar, né? Ou seja, vai ser preciso fazer um trabalho de base e reduzir, quer dizer, você tem países, por exemplo, a Alemanha tem 17 sindicatos, o país inteiro. O Brasil tem 17 mil. Isso que eu ia falar, uma informação que são 17 mil, procede? São mais de 17 mil sindicatos no Brasil. Há uma concepção que vigora desde a Constituição de que de mais, né? Mais município, mais partido, mais sindicato. É chegada a hora de nós avaliarmos, né, em todas as áreas se quantidade é qualidade necessariamente, né? O que mexeu muito também, um ponto que eu li muito a respeito e todas as análises que a gente vê, é essa questão da negociação direta entre empregador e empregado, né? Tanto para o bem quanto para o mal, as pessoas criticando, outras elogiando. Isso na prática já acontece muito, né, Kaique? Isso vem acontecendo, vem se ampliando, eu acho que é um ponto positivo da reforma. Regula-se essa possibilidade que já vem sendo feita. A chiadeira, a polêmica é realmente dos sindicatos, que evidentemente perdem poder com isso, né? Mas eu não vejo nenhum motivo para um alvoroço tão desse como o Enoque colocou, assim, como catastrófico essa possibilidade de negociação entre ele. Não é mais o hipossuficiente, retirante do campo que chegou aqui, que assinava com o polegar direito. O trabalhador brasileiro hoje, né, colocado dessa forma, o homem que está buscando uma colocação no mercado de trabalho, ele tem outra formação, ele está muito, muito longe da época de Vargas, de 43. Então, eu entendo como perfeitamente natural, de tempos atuais, essa possibilidade de negociação, sem interferência dos sindicatos. E esse sim, eu acho que os grandes perdedores, falando aí nessa enormidade de sindicatos, o entendimento atual é de que haja um desmonte disso aí, se perdurar o fim mesmo da contribuição social obrigatória. O governo está ameaçando entrar de novo com ela via medida provisória. Mas a se manter, deve-se haver uma consolidação aí e uma fusão de vários sindicatos para que eles subsistam, né? A ideia é de que eles passam a existir somente com a simpatia e a contribuição, porque hoje os sindicalistas estão mais preocupados em se perpetuar nos mandatos do que defender interesses dos seus sindicalizados. Então, vejo que essa questão de livre negociação é fundamental para você dar um passo no sentido de flexibilizar. Também não vejo nenhum crime, nenhuma possibilidade assim de ser polêmico a ponto de criar debates do ponto de vista nós e eles, a questão do Brasil hoje tudo é muito polarizado, né, também. Agora eu tenho já a segunda vez que eu falo, eu mesmo estou cheio de polarizado. Não é por aí, o bem e o mal, o bem e o mal. Você acredita, Enoque, que a representatividade dos sindicatos, das centrais, ela tem sido colocada em xeque? Sempre será colocada, desde que os sindicatos existem. Né? De uma desde forma que mais... existem. E aí se tornou os paraísos da exploração capitalista o modelo chinês, o modelo indiano. Todos nós aqui, quando conversamos alguma coisa, falamos, lá na China é uma miséria, o cara ganha 80. Todo mundo fala isso, mas é isso que estão construindo no Brasil. Todo mundo, quando vai analisar uma coisa, tudo vem da China hoje. Por quê? Todas as fábricas vão para a China, tudo vai para lá. Por quê? Porque lá desmontou-se. O cara não tem direito, é um escravo, é uma submissão, né, que fica retratada em todas as reportagens que se fazem. E quando a gente abre os pontos dessa reforma, eu falava aqui com o Vinícius, quer dizer,
Não dá para em uma hora a gente abordar tantas mudanças. O didático, não sei se vocês, ao contrário da Rede Globo, ao contrário da Band, ao contrário das grandes redes, que só falam a versão governamental, a gente tinha que fazer aqui um ponto por ponto. Pegar um advogado trabalhista, pegar um juiz do trabalho, pegar um promotor do trabalho, e vamos discutir ponto por ponto. É que um advogado que eu pedi que fizesse algumas observações, ele disse aqui, ó, no caso, estaria na nova legislação. Está, diz ele, né? No caso da venda da empresa, o novo dono responderá pelas reclamações trabalhistas da sua gestão. O que ocorreu antes vai brigar com os antigos donos. É mais uma avenida aí para fraude processual. O trabalhador poderá ser convocado a fazer hora extra ou um trabalho excepcional com apenas 3 dias de antecedência. Caso não execute ou falte a convocação, terá que pagar multa para a empresa no valor de 50% da hora requisitada. As férias do trabalhador, depois de 12 meses, podem ser suprimidas pelo empregado, mesmo depois de 12 meses de trabalho continuado. Acordo, né? Imagine, uma grande empresa, um grande supermercado, uma grande loja, e um trabalhadorzinho que chegou lá do interior de Mato Grosso, veio aqui, pegou a vaga, ele vai ter que ir moral sozinho para conversar, já que o sindicato foi afastado. Não, vamos formar uma comissão aí. Aí o empregado pega 3 puxa-saco, faz uma comissão e pronto, pau. Né? Imagine aí a garotada nova. Eu estava vendo uma reportagem da Gazeta, lá o Oliveira Júnior, me parece, fazendo. O senhor não tem acompanhado a reforma trabalhista? Agora, essa semana aí. Não estou sabendo. O que houve? O que mudou? O povo está sofrendo, tem que cumprir sua jornada, não acompanha as coisas. Fica tudo para os seus doutores. E os seus doutores são os donos da fábrica. Né? É isso assim. Imagine agora, você viu aqui, conseguiu se suspender aquelas propostas do Nilson Leitão no campo. Foi um escândalo, né? Mas para a cidade é a mesma coisa, gente. O Nilson Leitão não é só ele que é escravagista, não. É essa gente toda aí que deu o golpe do Brasil. E 18, nós temos que nos mobilizar para 18. Dentro da democracia, uma maioria que está se formando nas ruas para fazer essa reforma voltar atrás. Ô Vinícius, informação. Enoque tocou num ponto muito importante também, que é essa questão da preocupação da população, né, também, de ir em busca também de informações. Como é que você tem visto isso? Como é que você tem tratado disso também lá no Política em Gotas, né? Fala um pouquinho aí, até pra gente mostrar que a página do E também, Enoque, jornalista, blogueiro, também tem tratado... Não sou uma gazeta, nem o microfone. Mas enquanto você pega, fala, Vinícius, como é que você tem abordado isso e passado essa importância? Porque isso é cidadania, né, gente? As pessoas têm que saber que tem que ir atrás, né? É verdade. A população está muito alheia, né? De forma geral, bem distante desses debates, né? Porque ela tramitou com uma velocidade até acelerada, né? Foi mandada ano passado, né, para o Congresso, e já foi aprovada esse ano. E lembrando que teve aquela da terceirização também, que é uma outra legislação que passou, que aí tem alguns pontos assim que eu considero que são um pouco perigosos, né? Essa que foi aprovada pela Câmara, que já tinha vindo do Senado já há muito tempo, é muito liberalizante, assim, né? E embora ela desfaça aquela diferenciação entre atividade fim e atividade meio, que é algo que só existe no Brasil também. Né? Aquela que o Senado aprovou, que veio da Câmara, eu acho um pouco mais adequada, né? Porque ela traz mais salvaguardas, né, em relação ao trabalho e ao setor público, né? Que quando você fala de terceirização do setor público, pode implicar no fim do concurso público, né? Ou na redução do concurso público de forma assim muito ampla, né? Então, aquela outra versão eu achei mais interessante, aquela que veio da Câmara há pouco tempo e que o Senado aprovou, né? Tá certo. Kaique, alguma consideração mais sobre essa muito questão de informação? O que o Vinícius falou dessa alienação do povo. Grande parte do problema do emprego do Brasil vai se resolver com a educação. É preciso iniciativa do indivíduo, né? Ficar achando que o indivíduo é um coitadinho, que precisa ser amparado pelo Estado, como o Enoque disse aí, que perdeu conquistas de uma luta secular de classes. O cidadão tem que fazer a parte dele. O cidadão precisa se mobilizar para si próprio, né? Se você pegar todos aí, foi feita pesquisa recente isso na periferia de São Paulo, que estão dentro daquela faixa que migrou na última década de extrato social e criou seu próprio empreendimento e migrou para a classe média.
como já foi cansadamente noticiado, quando perguntado se foi o governo do presidente Lula, o governo do PT ou o governo de esquerda que possibilitou essa ascensão dele, ele disse não, eu cresci com o meu esforço pessoal, eu cresci porque eu trabalhei muito, eu terminei uma faculdade com muito custo. Então é isso, é ficar discutindo entre luta de classes e dualismo. Como eu disse no começo, nós temos que começar a pensar como sociedade e como já de muito se falava antes, impacto social. Ok, Kaique, obrigada, viu, pelas suas considerações. Quero agradecer imensamente quem está nos acompanhando pelo Facebook, viu? Tem muita gente ligada aqui. Eu vou citar aqui secretário Vinícius Huguinei, vereadores Diego Guimarães, deputado Allan Kardec aqui com a gente também, GW100 arrebentando, o Kaique tem uma forma moderna de pensar, Diego Guimarães está te elogiando aqui, ó. Recado transmitido. Kleber Mendes, jornalista, colega, grande amigo, obrigada pela audiência também. Deputado Oscar Bezerra, que também está nos acompanhando, e o Alex Passos, dando os parabéns, então, para a equipe GW100, hoje aqui representada, então, por esses pensadores, esses novos analistas que estão contribuindo aqui com a gente. Como vocês viram, nós iniciamos o programa, então, né, com o tema dos grampos telefônicos. Como o Enoque bem disse, Enoque, suas considerações rapidinho, você que já está propondo um programa especial, mais um, rapidinho para a gente já encerrar, agradecer a sua presença aqui. O que o povo mais precisa é de informação, né? Hoje o controle das grandes massas se dá através da manipulação aí das grandes redes de informação, né? Os aparelhos ideológicos do Estado. Vamos discutir lá o que o Althusser chegou a enlouquecer pensando nisso. Mas é isso. Eu acho que a televisão aqui, TV+, né, tem uma grande responsabilidade. É uma TV local para discutir os temas locais. Né? Essa questão, vamos taxar o agronegócio e melhorar as condições de vida aqui, é uma exigência que está pintando. Felizmente, aí existem vários deputados, vários jornalistas, como Antero Paz de Barros, né, que têm puxado esse tema, o tema do interesse local de dividir o bolo. Nosso tempo acabou, Enoque, obrigada pela sua presença. Agora dentro do Brasil não queremos uma Índia nem uma China aqui. Vinícius, Política em Gotas, a gente continua lá acompanhando tudo por lá, isso, né? www.politicaemgotas.com.br. Quero agradecer a você, Carol, ao Kaique e ao Enoque pelo debate e também ao nosso telespectador. Ok, a íntegra do programa você confere a partir de amanhã no nosso site tvmaisnews.com.br. É só clicar no Mais Play que você confere a íntegra. Também no nosso Facebook TV Mais, curte lá, compartilha e no domingo que vem tem muito mais. Até lá, boa noite para você, uma ótima semana. TV Mais, canal 17.1 HD. Sem ele fazer seu mapa, né? Fazer o mapa da peça, estrear no dia certo. Um grande astrólogo também. Denise, adivinha quem dessa peça, Chorinho, mandou uma mensagem para você também?